Com o número de casos do coronavírus se espalhando em vários países ao redor do mundo, o surto já foi rotulado como o pior que já aconteceu na história da sociedade moderna, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. As relações econômicas globais foram duramente afetadas pelo vírus e as demandas por tornar o Ocidente menos dependente de suprimentos de países terceiros estão ficando cada vez mais altas. Qual o impacto da pandemia do coronavírus no processo de globalização e da nova ordem mundial? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a nova ordem mundial e o coronavírus. Vale lembrar que o like ajuda, tá bom? E o sininho é serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos. Lembrando que esse vídeo é baseado em análises feitas por economistas que não negam a existência de um plano, de uma arquitetura para uma nova ordem mundial. A conclusão dos fatos nós deixamos a critério de cada um, pois o intuito aqui não é manipular você e nem querer te transformar em um gado ideológico aqui do canal. Nós tratamos esses assuntos com muita seriedade, diferente de muitas pessoas que fazem as suas narrativas de maneira cinematográfica apenas para prender a sua atenção, ludibriar e criar um certo fanatismo nas pessoas, e eu não trabalho com isso. Portanto, eu vou apresentar dados, fatos, e a conclusão dos mesmos fica a critério de cada um. O atual modelo de globalização, na verdade, deu uma virada no século XXI. Há uma década, a revista Rússia e Global escreveu que todo o conceito se baseia na noção de que antigos estados de economia de mercado poderão mover simultaneamente sua própria produção para a China e manter o equilíbrio econômico do sistema ocidental por meio de transações financeiras. A crise de 2008 e 2009 provou que a abordagem para amenizar os desequilíbrios no desenvolvimento econômico do mundo estava completamente errada. Eu não sei se vocês lembram disso, inclusive foi noticiado pela revista Time que os últimos anos anteriores, no caso 2012 e 2013, teve um crescimento do comércio global inferior ao crescimento do PIB global. É a primeira vez que isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial e marca um ponto de virada na economia do mundo, com implicações abrangentes para países, empresas e consumidores. As possibilidades de redução produtiva de economias provenientes de países periféricos para o centro anglo-saxão, podemos chamar assim, do sistema financeiro do mundo, se intensificaram desde então. A situação forçou todos os principais países do mundo a dobrar e elaborar um conjunto de medidas que protegem contra um possível colapso da nova ordem mundial moderna. A política de sanções e pressões financeiras e econômicas que Washington adotou nos últimos anos parece estar levando alguns governos a procurar maneiras de criar um sistema ou sistemas financeiros e econômicos também que não seriam dependentes dos Estados Unidos. Novas alianças políticas estão sendo criadas na Eurásia, Ásia e África, inclusive na forma de instituições financeiras em toda a região. Muitos nos Estados Unidos, o criador do sistema internacional existente hoje, estavam ficando cada vez mais descontentes com o que estava acontecendo. Para especialistas, os tweets nas redes sociais e as medidas isolacionistas concretas tomadas pelo presidente Donald Trump nos últimos 3 anos colocam em questão a viabilidade de quase todo o paradigma de desenvolvimento centralizado no Ocidente. Como resultado, quando os primeiros relatórios sobre o Covid-19 começaram a aparecer, as dinâmicas dos processos financeiros e econômicos em andamento no mundo foi explicada em grande parte pela guerra comercial americana com a China, que já dura aí uns bons anos, assumindo novas áreas comerciais e econômicas e ameaçando se espalhar para o mundo das finanças cada vez mais. Do lado de fora, a epidemia de coronavírus, que como uma espada pode cortar aí várias relações, paira sobre a arquitetura atual das relações econômicas mundiais. É um testemunho de previsão de Trump e seus apoiadores. De fato, em sua nova estratégia de segurança nacional, divulgada em 2017, Donald Trump disse que o mundo havia se transformado em um estágio de competição global. Agora que literalmente a cada dia nos traz novas evidências de quanto o Ocidente e o resto do mundo realmente dependem de suprimentos da China, poucos na América e na Europa têm dúvidas sobre a necessidade de repensar
a política externa de décadas anteriores. Acima de tudo, a ideia de que a cooperação com países rivais, seu envolvimento em instituições internacionais e processos de comércio mundial com grau de interdependência os torna membros conscientes da comunidade internacional e parceiros construtivos. Agora veja bem, no final de 2019, a política de Washington de quebrar as fundações havia minado significativamente a confiança inspirada nos países da OMC em um sistema de regras projetadas para impedir guerras comerciais. Além disso, enquanto anteriormente a Casa Branca se referia a interesses de segurança nacional como justificativa para o uso de medidas restritivas, qualquer país agora pode usar a epidemia global do coronavírus como um pretexto conveniente para resolver disputas comerciais fora do quadro das principais organizações internacionais. Assim como o The Economist havia relatado, muito do que se contribuiu para a globalização em seu estágio atual não importa mais, perdeu completamente o sentido. E agora a globalização vai ter que adotar uma outra roupagem para suas relações internacionais. E segundo especialistas, isso abre um espaço para a implementação de uma nova ordem mundial diferente das maneiras que são apresentadas nas teorias da conspiração e de como muitos acreditaram até agora. A epidemia do Covid-19, portanto, oferece uma oportunidade conveniente para legitimar a filosofia de uma ordem mundial baseada no egoísmo e no protecionismo. Segundo os críticos, esse é o resultado final do projeto geoeconômico revisionista dos Estados Unidos, promovido pelo governo atual de Donald Trump, que reflete os objetivos a longo prazo da elite dominante dos Estados Unidos, mesmo após a entrada e saída de Donald Trump no futuro, quem sabe. Essa narrativa recebeu um novo impulso, pois, segundo relatos da mídia britânica, não apenas os Estados Unidos, mas também uma parte significativa do mundo depende criticamente da importação de, por exemplo, antibióticos, medicamentos hospitalares e até mesmo de comunicação da China. Além disso, os analistas ocidentais acreditam, do ponto de vista técnico e logístico, que seria fácil livrar-se dessa superintendência porque o domínio da China em muitos setores de bens industriais e de consumo começou apenas há mais ou menos 10 ou 15 anos atrás. Isso significa que o surto de Covid-19 só jogou toda essa situação em um severo alívio, de certa forma, para outras potências. Como as forças da natureza são difíceis de prever, poucas pessoas chamarão as atuais restrições ao movimento de pessoas e mercadorias além fronteiras, dentro da estrutura do procedimento legal internacional existente, em que o comércio mundial é regido, de uma coisa natural para uma globalização mais saudável, podemos dizer assim. Mas e as nações políticas e ideológicas segundo as quais as empresas privadas não sabem onde produzir seus produtos quando se trata de minimizar seus custos? Como combinar os interesses públicos e o desejo das empresas de maximizar os lucros para os seus proprietários e acionistas? Por fim, a segurança nacional, medidas de reforço e restrições impostas no combate a uma pandemia constituem uma violação do tecido fino de acordos comerciais que o mundo inteiro vem construindo nas últimas décadas. Além disso, o establishment dos Estados Unidos, como um todo, continua ansioso para manter a posição de liderança da América no sistema internacional. Nesse esforço, como demonstrou claramente o primeiro ano de mandato de Donald Trump na Casa Branca, os Estados Unidos querem mais do que apenas colher os benefícios das relações comerciais bilaterais, ignorando os benefícios de participar de acordos comerciais internacionais. Além disso, a prática mostrou que esses acordos podem ser elaborados e implementados sem os Estados Unidos. Por exemplo, agora os Estados Unidos estão sendo reféns da frustração da Arábia Saudita com Washington, retrocedendo seus compromissos no Oriente Médio. Riad quer reformar o mercado global de petróleo por meio de ofertas e também com aumento de demandas. E a indústria de petróleo, que há muito tempo é, de certa forma, uma incógnita para os Estados Unidos, onde a crescente extração estimulou a disposição de Washington de aplicar sanções como um instrumento de pressão da política externa. O histórico passado de políticos e empresas ocidentais de terceirizar tudo o que havia pela frente poderia minar seu desejo de rapidamente reduzir sua dependência da China.
É verdade que a configuração de mercado existente pode ser desfeita à medida que a situação está ficando cada vez mais desequilibrada. Ainda assim, a busca por novos pontos de equilíbrio está em andamento. Os tempos de mudança são sempre um período de busca e descoberta de novas oportunidades. E as empresas ocidentais estão necessariamente condenadas ao sucesso ou ao fracasso extremo nessa corrida, pois os fabricantes chineses têm se mostrado mais capazes de se adaptar às mudanças nas condições de mercado do que qualquer outra empresa, enquanto as empresas ocidentais, por exemplo, continuam perdendo flexibilidade e aumentando os custos de desenvolvimento e produção. Os índices de ações das empresas chinesas estão lá nas estrelas. Teoricamente, uma possível desaceleração do atual modelo de globalização pode reduzir um pouco a frustração com os desequilíbrios existentes no desenvolvimento, mas essa aceleração é realmente capaz de mitigar os problemas estruturais gerais que a economia global enfrenta hoje. Tudo isso permitirá que as principais economias mantenham seu crescimento, embora em um ritmo mais lento, em vez de entrar em uma recessão. Mas são pouquíssimas potências que terão esse privilégio depois do coronavírus. Isso significa que não teremos uma crise global devido à pandemia de coronavírus? De forma alguma. Na verdade, o cenário está armado para que uma terrível crise financeira apareça e surja. Mas, para alguns países, será o seu momento de alto crescimento. Será o momento de se estabelecer economicamente, até mesmo na frente dos Estados Unidos. O que cabe muito bem espaço agora para a implementação de um novo sistema econômico, talvez baseado em uma única moeda. Para especialistas, a pandemia certamente contribuirá para um certo escapismo online. E o que isso quer dizer? Que o dinheiro físico, a cada dia que passa, está com os dias contados e talvez não exista mais. Tudo indica que todas as transações agora serão online. Você vai poder fazer suas compras e pagar online e talvez nem precise sair de casa para isso, como já é possível. O objetivo não é tanto limitar o comércio internacional, mas criar um mercado interno confiável que seja menos dependente de conflitos e dos desafios colocados pelo comércio global. Ou seja, enquanto muitos pensam que a pandemia de coronavírus está afastando as pessoas para que elas não viajem ao redor do mundo e que isso, consequentemente, acabaria com o plano da nova ordem mundial, muito pelo contrário. Parece que colocou em prática aquilo que talvez tenha sido planejado há muito tempo. Para que haja uma nova ordem mundial, as pessoas não precisam ficar viajando de um canto para outro. Basta criar uma dependência global a um novo sistema financeiro. Uma nova ordem mundial se estabelece bem diante dos nossos olhos e poucas pessoas estão percebendo. Esse é um dos motivos que eu sempre levei esse assunto a sério e nunca tratei a questão aqui de maneira cinematográfica, apenas para prender sua atenção aqui no canal. Afinal de contas, eu não tenho interesse de criar fanáticos ideológicos, mas sim mentes pensantes e passar uma boa informação. O que é fato, eu apresento como fato. E o que é teoria da conspiração, eu deixo claro, é teoria da conspiração. E o que eu apresentei a vocês agora são fatos. E esses fatos estão mostrando que o mundo está aberto para uma nova ordem mundial, um novo sistema financeiro. Como isso vai se concretizar agora, eu não sei. Quero saber sua opinião aí nos comentários. Deixa o like que ajuda, se você quiser. Eu espero que você deixe o like, né? Cada like que você dá aí me ajuda a comprar o leite da minha filha. Se inscreve aí para acompanhar os vídeos, mas não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias. Você que está me acompanhando pela página de Facebook, venha conhecer o canal O Documentarista. E você que está aqui no YouTube, vai lá para a página de Facebook, porque se você não receber notificação aqui, você vai ficar sabendo por lá. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Shalom.